Irmãos em Cristo, mais uma vez a misericórdia infinita do Pai nos concede a preciosa oportunidade de estarmos aqui fazendo algumas reflexões, compartilhando estas reflexões para estarmos juntos em busca do aprendizado, em busca do nosso despertar, em busca de caminharmos em direção à luz, à plenitude do amor para o qual todos nós estamos destinados. E só podemos pedir então a Jesus, aos amigos espirituais que nos inspirem, para que estas reflexões não fiquem guardadas somente em nosso intelecto, mas que elas se transfiram para o campo do nosso coração, onde ocorre a nossa verdadeira transformação. E vamos observar então que desde o momento em que nós adquirimos a condição de espíritos imortais, criaturas dotadas da capacidade do raciocínio lógico, nós temos caminhado ao longo dos séculos, ao longo das existências, entre a racionalidade e a irracionalidade, porque vamos perceber que a racionalidade ela ainda está em fase de construção em nós. Nós ainda temos muito de animalidade, ainda temos muito de irracionalidade em nós. Bastando observar que nas situações em que somos defrontados por algo que nos contrarie, que vem contra a nossa vontade, quase sempre uma vontade tão infantil, tão pueril, nós deixamos extravasar em nós a nossa ira, a nossa animalidade, a nossa irracionalidade, nos comportando tantas vezes como verdadeiras feras, como podemos observar em muitas situações de nossa vida. E vamos então perceber e podemos dizer que nós, na condição de seres humanos, de seres vinculados a este planeta, considerado pelos amigos espirituais como um hospital-escola, somente agora, somente há pouco tempo, começamos o despertar da nossa consciência para esta verdade. A verdade de que somos criaturas da luz, que somos espíritos imortais. Porque quase sempre esta verdade, ela esteve restrita a pequenos grupos de iniciáticos que eram devotos de doutrinas secretas ou de espíritos missionários que vieram ao nosso planeta com o intuito de impulsionar a nossa evolução. Mas a grande massa que somos nós, temos caminhado pela Terra ao longo dos tempos, vivendo como se fôssemos apenas seres materiais, apenas um corpo físico, desfrutando dos seus prazeres, desfrutando das facilidades da vida, ignorando a nossa verdadeira condição, ignorando a nossa verdadeira origem. E hoje nós começamos o despertar desta consciência, a nos reconhecer na nossa verdadeira condição. E nós vamos perceber desta maneira então, que há em nós, diante desse despertar, o desejo de nos melhorarmos, o desejo de buscarmos o retorno à casa do Pai, porque somos como alguém que descobriu que alguns passos, alguns metros da sua caminhada, se podemos dizer, ela vai encontrar um tesouro precioso. E ela deseja apressar seus passos, para se tornar possuidora desse tesouro. E assim somos nós. Há à nossa frente um tesouro precioso que descobrimos, que está à nossa espera. Lógico, não é um tesouro como muitas vezes nós pensamos quando falamos
em tesouro, né? Moedas, ouro, posses materiais. É o tesouro precioso da plenitude, é o tesouro precioso do amor, que somente podemos encontrar onde? Em Deus. Que somente podemos encontrar na casa do Pai. E por isso desejamos empreender este retorno à casa do Pai. Nós lembramos perante isso a parábola evangélica contada por Jesus, uma das mais belas parábolas, se é que existe alguma que seja mais bela, porque todas são preciosas, mas a parábola do filho pródigo nos remete muito às nossas vivências, porque o filho pródigo, ele representa muito nós. Então nós lembramos aquele filho que, desejoso de desfrutar os prazeres da vida, as facilidades do mundo, se ausenta da casa do pai. Esquece a sua origem e passa a viver de uma maneira exagerada todos os prazeres que a vida poderia lhe proporcionar. Até que chega numa determinada situação que ele se vê defrontado por muitas desilusões. E ele se percebe num estado de extrema miserabilidade. A dor, a preciosa dor, lhe visita. Ele, diante dessa dor, relembra a casa do pai e toda a abundância que ali encontrava. Lembrando que mesmo os mais humildes dos servos ali daquela casa não vivia na situação em que ele se encontrava ali, de tanta miséria. E ele faz, então, tem o desejo de retornar a esta casa. Não mais para desfrutar ali daquela riqueza, mas se colocando na posição de um verdadeiro servo. E assim somos nós, que temos vivido os prazeres do mundo, que temos vivido as facilidades do mundo. Mas quantas decepções nós já não enfrentamos? Quantas angústias nós já não nos deparamos diante dessa busca por uma felicidade ilusória, por conquistas ilusórias. E a dor tem nos visitado. E diante desta dor veio o despertar da consciência. Diante desta dor veio o desejo de retornar à casa do Pai. E é lógico que esse retorno exige um esforço. A parábola não nos fala do esforço que aquele filho pródigo teve que empreender para fazer este retorno, mas com certeza ele teve que fazer muitas renúncias. E assim somos nós. Para fazermos este retorno, temos que renunciar às nossas ilusões. E como há muitas ilusões em nós, nós somos defrontados neste caminho de volta com muitas portas, as portas largas da ilusão. Basta lembrarmos aqui, quando pensamos em buscar o caminho da espiritualidade, quantos irmãos de caminhada, quantos amigos não chegam a nos dizer que nós estamos loucos, que nós estamos desperdiçando a nossa vida, que é preciso viver a vida em abundância, isso significando o quê? Viver os prazeres da vida. Mas nós, com a consciência desperta, temos a certeza do nosso destino. Temos certeza do caminho que devemos buscar, que é o caminho da porta estreita, onde nós iremos nos deparar com a luz da verdade, a luz do amor, a luz da abundância. Mas qual o recurso precioso que precisamos para empreendermos esta caminhada, para empreendermos este retorno para a luz, para o Pai? E nós, para isso, vamos buscar o Livro dos Espíritos, lá na questão 919, em que Kardec faz o seguinte questionamento: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Melhorar-se, ou seja, vencer a si mesmo, tornar-se verdadeiramente
um homem de bem, resistir à atração do mal, o mal que há dentro de nós. E a resposta é clara e precisa. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento é, portanto, esta chave preciosa que precisamos buscar para a nossa melhoria, para empreendermos este retorno à casa do Pai. Mas Kardec, com toda a sua didática, ainda continua perguntando. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Porque nós sabemos que muitas vezes nós camuflamos as nossas imperfeições em decorrência do nosso orgulho. Reconhecemos o mal no outro, mas não queremos reconhecer o mal em nós. E aí Santo Agostinho vem ao nosso encontro nos dizendo: fazei como eu fazia quando aí estava, ou seja, quando ele aqui se encontrava encarnado. Após o término de um dia, ao preparar-me para o repouso, passava em revista as minhas atitudes. Perguntava para mim mesmo se não fiz algo que pudesse ter prejudicado alguém, se não fiz ao outro aquilo que não gostaria que o outro fizesse comigo, se teria feito tudo bem que poderia ser feito. Ou seja, se eu cumpri com a minha tarefa, com aquilo que o Pai tem esperado de mim, na minha condição de verdadeiro ser humano que devo ser, que é o ser que deve buscar a luz, que é o ser que deve buscar o amor. Então, nós precisamos estar fazendo essa análise consciencial para sabermos quais são as nossas imperfeições, quais são as nossas mazelas, qual é o alvo para o qual devemos mirar a nossa atenção de uma maneira mais intensa, porque cada um de nós temos fragilidades em determinados setores de uma maneira mais acentuada. Este é um dos recursos que nós temos para alcançar a nossa melhoria. Mas vamos lembrar aqui que se o autoconhecimento é esta chave, a chave preciosa que irá abrir a porta para o nosso melhoramento, o possuir-se essa chave por si só não basta. Que vamos pensar aqui? Alguém que deseja abrir uma porta e ela encontra a chave precisa para abrir esta porta, mas ela não resolve, por sair do seu comodismo, caminhar-se em direção a esta porta e abri-la. Ou talvez ela não saiba como utilizar esta chave para abrir esta porta. E assim ocorre muitas vezes conosco diante do autoconhecimento. Muitas vezes nós alcançamos esta chave, a chave do autoconhecimento, mas nos paralisamos diante de certas situações que nos impede de prosseguirmos na nossa evolução, na nossa caminhada de retorno ao Pai. E de uma maneira didática, nós vamos citar aqui três grupos de situações diferentes, aos quais muitas vezes nós podemos nos encontrar. Vamos encontrar o grupo daqueles que, ao reconhecer as suas imperfeições, as suas mazelas, ao perceber as quedas, os delitos que já possa de ter cometido, se sente tão desmerecedor das dádivas divinas que não se propõe a buscar a Deus, nem sequer mesmo em oração. E este pensamento, esta ideia, é muitas vezes corroborada por determinadas doutrinas religiosas que dizem que determinadas faltas não há o perdão, que aquele ser que cometeu aquela falta está irremediavelmente perdido.
Isso decorre do quê? Do nosso desconhecimento da misericórdia infinita de Deus. E vamos lembrar aqui, se nem mesmo as nossas leis, os nossos tribunais humanos têm julgado de maneira irremissível as pessoas que cometeram delitos, né? A pena de morte, que seria a sentença máxima, hoje já está sendo abolida do nosso sistema em de muitos países, por perceber que nós não temos o direito de tirar a vida do outro. Imagina se Deus iria nos fechar a porta para o recomeço. Jamais. Porque o seu amor e a sua misericórdia é infinito para conosco. E Ele sempre nos deixa aberta a porta para o recomeço. Mesmo porque, diante das quedas, Ele nos percebe como alguém ignorante dos bens, como alguém ignorante do amor, como uma criança que precisa aprender. E assim o que Ele nos oferta é a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir. No outro grupo, nós vamos encontrar aqueles que, por comodismo, dizem que reconhecem as suas faltas, mas que não desejam mudar. É aquela velha história daquelas pessoas que dizem assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso é um desculpismo para o quê? Para a preguiça. Porque o mudar exige trabalho, exige sacrifício. Ou, neste mesmo grupo, há aquelas pessoas que ficam protelando, ficam adiando a sua mudança com vários desculpismos, dizendo: agora eu preciso cuidar da minha vida material, preciso ter uma estabilidade diante do mundo. Eu preciso ter um título, eu preciso alcançar um emprego que me dê uma renda, eu preciso constituir família. Depois eu penso em cuidar desta parte, da parte moral, da parte espiritual. Agora eu preciso cuidar de outros interesses. E fica sempre tendo como desculpa situações da vida material para não realizar a sua mudança. Um outro grupo de pessoas que alcançam o autoconhecimento são aquelas que ficam a lamuriar diante das suas faltas, diante dos seus vícios, diante das suas imperfeições. São aquelas pessoas que entram no ciclo vicioso do remorso. O remorso, ele é importante em nossa vida, porque ele é um reconhecimento da falta e da necessidade de mudança. Porém, se eu fico preso apenas no ciclo do remorso, a lamuriar o meu erro e não saio dali para a mudança, para a reparação, é algo também inútil, que não irá me transformar, que não irá me modificar em nada. Eu vou ficar ali desperdiçando tempo com lamúrias inúteis. E perante isso, nós vamos lembrar aqui Emmanuel, que nos traz uma frase, uma advertência preciosa. Emmanuel assim nos fala: decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. É claro, somos espíritos imperfeitos, ainda trazemos muitos defeitos e que não vão ser sanados da noite para o dia, com uma simples palestra, com uma simples leitura, com uma simples meditação. Ela exige um trabalho aí árduo de um longo tempo para ser sanado. E ele continua: não nos será lícito, porém, esquecer alguma das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Olha que interessante, porque há uma tendência muito grande em nós em fazermos o quê? Em fixarmos no negativo. Então, às vezes, a gente se fixa nas nossas imperfeições e esquece de olhar as qualidades que já adquirimos. A bênção do Evangelho de Jesus,
que já começa a brilhar em nossos corações. Então, nós já demos um grande passo na nossa caminhada. E para percebermos isso, nem sequer precisamos remontar a vidas passadas, que com certeza, cometemos muitos delitos. Fomos seres muito imperfeitos. Basta buscarmos a nossa vida atual. Se nós nos remontarmos aí há 10, há 5 anos atrás, talvez há 1 ano atrás, nós vamos perceber que não somos mais tão imperfeitos como éramos. Já não somos mais tão orgulhosos, tão prepotentes, tão exigentes, tão inflexíveis. Hoje já somos um pouco mais humildes, um pouco mais flexíveis, um pouco mais tolerantes. Lógico que não é uma virtude que está consolidada, ela está sendo construída em nós. Mas já existe uma luzinha brilhando em nosso ser. Principalmente agora, que nós estamos vivendo aí uma situação de tanta mudança com a pandemia que nos leva a perceber a fragilidade da vida. Quantas mudanças essa pandemia não tem operado em nós? Pode ser que a gente nem sequer conseguiu perceber, mas com certeza nós passamos e estamos passando por muitas mudanças. Estamos um pouco mais humildes, um pouco mais tolerantes. Estamos valorizando mais os bens que antes não dávamos valor. Estamos percebendo, buscando sentir mais a natureza, o sol que nos aquece, a chuva que irriga o solo. Quantas bênçãos nós temos passado pela vida ignorando e que agora nós começamos a despertar para isso. E é claro, nem sempre nós percebemos esta mudança em nós, porque ela acontece de uma maneira lenta, de uma maneira gradativa, de uma maneira quase imperceptível, até mesmo porque nós convivemos com nós mesmos todos os dias. E esta convivência diária, ela nos dificulta a percebermos a mudança. É como ocorre com o corpo físico, Nós nos vemos no espelho todos os dias. Mas o nosso rosto, ele vai se modificando. Nosso cabelo se modifica. Nós vamos perdendo aquele frescor da juventude que tínhamos aí há 10, 20, 30 anos atrás. Não somos mais aquele jovem trazendo aquele frescor, quem já está na madureza. E isso, às vezes, nós só fomos perceber após algum tempo em que a gente se olha para fazer uma análise maior e a gente fala, nossa, eu não sou mais aquele jovenzinho. E assim também ocorre no campo do nosso eu interno. Às vezes precisamos parar, analisar e para perceber, nossa, às vezes diante de uma situação, olha, desta vez eu não agi como agi no passado. Eu fui um pouco mais tolerante. Eu não fui tão orgulhoso. Eu estou mudando, eu estou melhorando. E o importante é não desanimarmos nunca. O importante é não paralisarmos. É prosseguirmos sempre buscando a nossa melhoria, buscando a nossa caminhada para o alto. Não importa que ela esteja acontecendo de uma maneira lenta, o importante é que ela seja contínua, constante, pois que na condição de aprendizes nós vamos falhar, nós vamos cair ainda muitas vezes, como aquela criança, que está aprendendo a andar. Ela leva algumas quedas, os seus passos são vacilantes, mas ela vai caminhando até que um dia os seus passos se fazem seguros e firmes. Assim somos nós nesta caminhada, em direção à luz, em direção à verdade.
Os nossos passos, hoje, ainda são vacilantes. Muitas quedas nós ainda vamos cometer. Como dissemos, não vai ser como a simples leitura, não vai ser amanhã que nós vamos estar transformados, podendo dizer: nossa, eu não sou mais orgulhoso. Nossa, eu não sou mais vaidoso. Eu não sou mais egoísta, porque em determinados momentos da nossa vida, este egoísmo, este orgulho, esta inflexibilidade ainda vai aparecer. Mas nós vamos estar conscientes para detectar e para frear essa imperfeição no momento certo, sem que ela nos cause prejuízo e sem que ela cause prejuízo ao outro. É um exercício constante, é como se fosse uma atividade física. É o exercício do espírito, que deve ser constante para nos fortalecer sempre. E mais uma vez, nós vamos buscar Emmanuel, que sempre nos traz lições preciosas. Ele nos diz: sem dúvida, ainda estamos muito longe, infinitamente longe da perfeição. É claro, talvez nós nem sequer sabemos ainda o que é ser verdadeiramente um ser imperfeito, porque nós ainda temos atitudes que nós nem consideramos como errôneas, como atitudes viciosas, que provavelmente só vamos descobrir daqui a alguns séculos. Por isso, nós ainda estamos longe da perfeição, mas estamos caminhando. E ele continua, Emmanuel: cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem. Ou seja, fazermos essa confrontação. Eu sou a mesma pessoa de 10, de 20 anos atrás? Provavelmente não. E se eu já consegui realizar uma melhoria, é porque eu tenho capacidade de me melhorar ainda mais. É porque eu tenho capacidade de prosseguir na minha busca por encontrar o meu Deus interno. Se a gente fazer essa análise, se remontarmos a algum tempo atrás, vamos observar quantos obstáculos nós não enfrentamos. Que no momento nós pensamos assim: eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de vencer, eu não vou dar conta de buscar essa minha melhoria. E de repente nós demos conta. Por quê? Porque Jesus está conosco. E ele pega uma pequena faísca de boa vontade aqui em nós e multiplica essa faísca. Faz dela um braseiro que nos fortalece, que nos encoraja, que nos impulsiona em direção à nossa melhoria. Por isso, desanimar nunca. Lembrando ainda Paulo de Tarso, que diz: ainda que com os joelhos desconjuntados, vamos continuar buscando, vamos continuar caminhando em direção à luz, em direção ao despertar do nosso Cristo interno. E se assim fizermos, nós vamos poder parafrasear uma de suas cartas, uma das cartas de Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, quando ele nos diz: dos servidores do Senhor, sei que sou o menor, eu mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. Não importa, sim, o nosso passado de erros, de quedas, de delitos. O importante é o que hoje nós somos, seres com a consciência despertas, seres que têm a certeza que há um Deus interno em nós e que nenhum de nós, por maiores que tenham sido as nossas quedas, estamos irremissivelmente perdidos. Porque lembramos aqui Jesus a nos dizer:
Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E somos ovelhas do Cristo, somos ovelhas do seu redil. E hoje estamos desejosos de retornar a Ele. Que Jesus nos fortaleça assim, para empreendermos, para continuarmos nesta busca, a busca pela nossa melhoria, a busca por retornarmos a Ele, Ele que também nos disse no seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá ir ao Pai senão por mim. Muita paz a todos.